Abençoe vocês. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu espero que o Senhor possa uma vez mais ministrar nos nossos corações. Não tenho dúvida de que Deus falará ao seu coração através dessa palavra, porque sempre que nós nos reunimos diante dEle, Deus ministra nos nossos corações. Por bondade, por misericórdia exclusiva do Senhor, é que somos ministrados por Ele. Há uma promessa de Deus, dizendo que todas as vezes que nós nos reuníssemos, em nome dEle, em torno do nome dEle, num culto de adoração ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui nesta noite, todas as vezes Ele estaria conosco. Disse Jesus: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então todas as vezes que nós estamos na igreja, num culto de adoração como este, onde o Senhor Jesus é o centro, onde Ele é a pessoa principal, onde Ele é a pessoa mais importante, onde Ele é o único que recebe a adoração, onde Ele é o único que é o foco e o alvo da nossa adoração, todas as vezes Ele está presente entre nós. Isso chama culto. Isso é culto. Culto é nos reunirmos, não para falar de política, não para falarmos de religião, não para falarmos de outras notícias, não para falarmos de economia, não para falarmos de crise, não para falarmos de ação social, não para falarmos de qualquer outra coisa que não seja dEle. Tudo que é feito, tudo que é pensado aqui é para Ele. Desde o momento em que nós chegamos aqui, entramos nesse santuário, a nossa busca e o nosso alvo deve ser Ele. Tudo é para Ele, tudo é dEle e tudo vem dEle. Então todas as vezes que nós chegamos nesse espírito, neste sentimento, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele tem liberdade para movimentar as águas e trabalhar em nosso meio. Amém, irmãos? Então mais uma vez, não sai do seu lugar, conecte com o Senhor, se conecte com Ele nessa noite, não perca Jesus de vista, põe os teus olhos nele. Nós teremos alguns minutos para meditarmos na palavra do Senhor, e um culto como este, Deus pode mudar toda a nossa realidade. Um culto como este, Deus pode fazer todas as coisas novas de novo. Às vezes nós nos chegamos diante do Senhor com tantas coisas sobre nós, tantas preocupações, a nossa mente não consegue fixar, a gente está aqui, mas aí a gente fica pensando que amanhã é segunda-feira, e a gente tem tanta coisa para fazer, e nesse tempo que nós estamos aqui, nós temos uns problemas que fazem parte das nossas vidas, para a gente pensar e resolver, e a gente fica aqui esse tempo, com a nossa mente voando ou divagando. Deixa eu te fazer uma proposta nessa noite. Se você achar que deve, peça para o Espírito Santo tomar a sua mente. Essa expressão é bíblica. Paulo dizia que a nossa mente deve estar cativa nele, ou seja, presa nele. Então peça para o Espírito Santo: Senhor, prenda a minha mente agora, os meus pensamentos, as minhas preocupações, as minhas necessidades, Senhor, aquilo que tem me tirado a paz ou me tirado o sono. O Senhor sabe como eu cheguei aqui, e Ele sabe mesmo. Eu não sei nem como aqueles que vieram de casa às vezes chegaram aqui. Às vezes eu não sei nem como eu mesmo cheguei aqui, mas o Senhor nos conhece por dentro, por fora. Ele sabe tudo aquilo que está nos tirando a paz, levando o nosso sono, nos trazendo sofrimento, choro, lágrimas. A Bíblia diz que Ele nos conhece tão profundamente, irmãos, tão profundamente, que antes de sermos formados, ainda em formação, no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz, Ele já nos conhecia. Há uma expressão na Bíblia que o Senhor diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então Ele sabe o nosso nome, Ele sabe quando nós nascemos,
Ele sabe todas as coisas sobre nós, aquelas que nós mesmos já não lembramos mais, Ele sabe. Então nesta noite, volta-te para o Senhor, volta-te para o Senhor. Fique na presença dEle, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele nos conhece, Ele sabe o que nós estamos precisando ouvir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler 2 textos que estão em 2 capítulos muito próximos, mas são 2 textos na verdade. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 17 até o versículo 23. Depois nós vamos continuar em Êxodo, mas nós vamos para o capítulo 34, versículos 6, 7 e 8. Primeiro capítulo 33, versículo 17 a 23. Abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Se ela estiver no seu smartphone, pode ser no smart, no tablet ou na Bíblia física. Ou se você não trouxe nada disso, acompanhe a leitura do texto sagrado. Isso, já está projetado aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 33, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés disse ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34, versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez, Senhor. Mais uma vez nós o agradecemos por esta palavra santa, viva e poderosa, que é a tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha ministrar nos nossos corações nesta noite, através do teu Santo Espírito. Ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, e eles estão diante do Senhor, numa posição de ouvir a tua voz. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua aqui conosco. Fale aos nossos corações, é o que eu te peço, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus nesta palavra, através do Espírito Santo, Ele tem coisas profundas aos nossos corações, a ministrar, a segredar aos nossos corações. Eu não tenho dúvida de que o Senhor nos levará a uma outra dimensão espiritual. Eu não tenho dúvida de que o Senhor revelará nesta noite algo que possa ser aplicado na nossa vida prática. Evangelho é isso. É ouvirmos a palavra de Deus e dizer: ok, eu precisava ouvir isso.
Ok, eu preciso viver isso que eu ouvi. Isso veio de encontro com o que eu precisava ouvir. Faz sentido para a minha vida? Eu preciso mudar a direção da minha vida baseado nessa palavra. Esse é o evangelho prático. Por isso que o evangelho de Jesus era um evangelho de resultado. Não é uma leitura qualquer, não é um texto apenas lindo, não é um texto poético algumas vezes, não. A palavra de Deus, ela é uma palavra viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. E ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ou seja, ela vai na parte mais íntima do homem. E o texto segue, falando da palavra de Deus. Ela vai naquele lugar e descobre as intenções e os pensamentos do coração. Então a palavra de Deus é uma palavra que precisa fazer sentido para a nossa vida. Senão de nada adianta estarmos aqui. De nada adianta uma retórica bonita, um discurso elaborado, estruturado. Isso a gente está cansado de ouvir e de ver. De nada adianta um português razoável, de nada adianta uma expressão verbal que possa, de alguma forma, prender a sua atenção, se ao final a palavra não fazer sentido, Rafa, para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Se ao final a gente sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Queridos, mas graças a Deus, como diz Paulo, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus sempre produz um resultado na nossa vida. E sempre que nós saímos, a gente sai refletindo, porque a gente é confrontado, a gente é tocado. E a palavra de Deus é isso, ela é assim. Deus não fala com o homem, Deus não fala conosco, quando eu digo homem, homem e mulher, claro. Deus não fala conosco para nos amassagear o ego, para dizer, nossa, como você é bom, como você é importante, que bom que vocês estão aqui, estou vendo vocês agora, Jamil, que bom que vocês estão aqui. Deus não fala com a gente para que a gente saia daqui felizão, não é? Satisfeitão, dizendo, uau, recebi tantos elogios hoje no culto. A gente elogia, a gente faz isso. Deus fala conosco, irmãos, aquilo que nós precisamos ouvir. Deus fala conosco para que a nossa direção seja mudada. Isso nós chamamos de conversão. Quando Deus fala com o homem, e o coração dele está aberto, e ele ouve, dá crédito à palavra, inicia-se um processo chamado conversão. Ou seja, conversão é mudar de direção. Quem é motorista sabe? Se nós estamos indo nessa direção e tem uma seta indicando a direita, está nos informando que a gente deve fazer uma conversão à direita. Ou seja, a gente muda a direção, a gente muda a rota. Então, quando Deus fala conosco, Deus está nos provocando para que a gente se converta a Ele. Mude a nossa direção para a direção onde Ele está, ou para a direção que Ele quer nos levar. Assim é a palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos, amados, é um dos momentos mais importantes na vida deste homem, chamado Moisés. Quem nunca ouviu falar de Moisés aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo já ouviu falar de Moisés. Todo mundo já ouviu falar pelo menos um pouco, suficiente para compreender que este homem chamado Moisés foi um grande líder. Um grande líder no tempo dele, um grande exemplo de homem. Um grande líder da Bíblia, um dos maiores da Bíblia. Um homem levantado por Deus para fazer uma grande obra, uma grande missão. Portanto, um homem que tinha um grande propósito de Deus na vida dele. Todos nós temos nas nossas vidas um propósito que Deus reservou para nós. Moisés foi um homem que compreendeu esse propósito de Deus e viveu integralmente no centro do propósito de Deus. Por isso ele fez a diferença no tempo dele, por isso ele fez a diferença nos tempos que seguiram após Moisés, e por isso ele faz a diferença ainda hoje na nossa vida, quando nós olhamos para o texto sagrado, e a gente percebe como Deus usou esse homem chamado Moisés, e a gente pensa, mas era outro tempo, era outra época, era um outro momento. É verdade, era outro tempo, era outra época, era um outro momento, era uma outra cultura, era um outro povo. Só existe uma coisa, irmãos,
que era e é a mesma e continua sendo a mesma. O Deus que usou Moisés é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que tem um propósito na minha vida e é o mesmo Deus que tem um propósito na sua vida. E diz a Bíblia que esse Deus, o Deus de Moisés, ele não mudou, ele é imutável. A Bíblia diz, o Senhor dizendo em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Isso quer dizer que ele não muda nos propósitos dele. Deus não muda nos seus atributos, Deus não muda na sua natureza, Deus não muda quem ele é. Ele não varia, ele não altera. Deus não tem mudanças como nós temos. Então, se Deus falou com Moisés, se Deus usou Moisés, se Deus entrou na vida de Moisés, se Deus interagiu através de Moisés, eu posso afirmar para os irmãos sem sombra de dúvida, que o mesmo Deus que fez tudo isso, quer fazer a mesma coisa na minha e na sua vida. Outro tempo, outra realidade, outro momento, outro mundo, outra sociedade, mas Deus é o mesmo. E Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia diz, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, que Moisés está tendo um diálogo, uma conversa com Deus. E chega o momento que Moisés fala com Deus, Senhor, eu quero ver, rogo-te, eu quero ver a tua glória. Quero ver quem é o Senhor, quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Mas isso acontece, não foi por acaso. A Bíblia diz que Moisés estava no monte Sinai com Deus. Eu vou voltar um pouquinho no texto, para trazer um contexto para você, que eu espero fazer sentido para aquilo que Deus quer falar conosco. O capítulo 24, a partir do versículo 12, salvo engano, do livro de Êxodo, diz a Bíblia que Deus chamou Moisés. A Bíblia diz, Deus chama Moisés ao monte Sinai para falar com ele. Deus disse, Moisés, está vendo aquele monte? O monte Sinai, suba naquele monte porque eu quero falar com você. A Bíblia diz que Moisés foi em direção ao monte Sinai. Ele foi em direção aonde Deus falou com ele. Foram alguns sacerdotes, foram algumas pessoas com ele. Quando chegaram na base do monte, a Bíblia diz que Deus disse para os sacerdotes, vocês ficam aqui, eu vou subir um pouco mais. Quando ele subiu, a certa altura do monte, diz o texto do 24 de Êxodo do Varjão, que a nuvem de Deus baixou sobre o monte. E eles viram Moisés subindo no monte, de repente uma nuvem baixou e encobriu Moisés. Eles não viram mais Moisés. Ele já estava subindo ao monte. E o texto diz para nós, leia em casa depois. Não leia agora não, porque Deus quer falar com você outras coisas. Mas o texto diz para nós, a partir do 24 de Êxodo, que quando Moisés subiu, a nuvem baixou, e a nuvem o encobriu, e as pessoas que ficaram embaixo olhando, diz o texto, que eles viram na nuvem, era uma nuvem no formato de coluna de fogo. Então eram várias colunas de fogo que baixou naquele monte, do meio do monte para o pico do monte, e Moisés foi encoberto por ela. E o texto diz que Moisés ficou lá em cima 6 dias, envolvido por essa nuvem, Murilo. Envolvido por essa nuvem, no meio dessa nuvem de fogo. E no 7º dia, diz a Bíblia, que Deus se apresentou a Moisés e chamou Moisés para subir um pouco mais. Diz a Bíblia que 6 dias lá em cima do monte, ele só envolto nessa nuvem, mas no 7º dia, diz a Bíblia, que Deus chama Moisés e ele sobe ainda mais. O texto vai dizer para nós lá na frente que Moisés ficou 40 dias e 40 noites com Deus lá em cima do monte. O povo lá embaixo, o povo de Israel, os hebreus, lá no arraial dos hebreus, os sacerdotes e alguns que Moisés levaram no pé do monte, e Moisés lá em cima com Deus 40 dias e 40 noites. E Deus levou Moisés lá em cima para quê? Porque Deus queria passar algumas informações para Moisés. Deus queria falar com Moisés algumas coisas sobre como deveria ser o relacionamento deles, povo hebreu, com o Deus de Israel, ou com o Deus dos hebreus.
E a Bíblia diz que Deus chama Moisés lá para cima e começa a passar algumas informações, uma série de instruções para Moisés com relação à forma de se adorar a Deus. Por exemplo, Deus determinou e definiu que eles deveriam fazer um lugar de santuário, que eles chamaram de tabernáculo. Deus disse: eu quero que vocês me preparem um lugar, e ali neste lugar eu serei adorado. E este lugar vai chamar tabernáculo, e Deus define e dá as medidas deste espaço onde Deus deveria ser adorado. E o tabernáculo teve algumas divisões. Teve um lugar que foi chamado de pátio exterior, o lugar externo, onde ficava um altar, onde deveria ser oferecido sacrifício de animais a Deus. Era assim que se adorava naquela época. O lugar externo tinha alguns elementos ali, alguns objetos que Deus definiu que teria. Depois tinha um lugar interno, que Deus decidiu chamar de lugar santo, e Deus disse para Moisés detalhadamente tudo aquilo que deveria ter lá naquele lugar interno, chamado de lugar santo. E Deus continua dizendo para Moisés: olha, além desse lugar santo, nós vamos fazer uma separação, eu preciso que você coloque uma cortina. E Deus definiu o tamanho da cortina, a altura da cortina, a largura da cortina. E Deus disse para ele: vai fazer uma separação entre esse lugar chamado santo para um espaço um pouco menor, que nós vamos chamar de santo dos santos. Então Deus disse para Moisés: separa o lugar santo de um espaço menor chamado de santo dos santos e coloca algumas coisas lá. E Deus disse: no santo dos santos você vai colocar uma arca, que eu vou te dizer como que vai ser essa arca. E Deus disse para ele: na verdade, um baú feito de madeira de cetim, e deu a medida para Moisés do comprimento, da altura, da largura, como deveria ser confeccionado, que madeira, de que forma. Deus disse como seria a tampa desse baú, que foi chamado de propiciatório, e Deus disse para ele: faça 2 varas, para que a gente possa carregar, para que vocês possam carregar esse baú nas costas, e depois de preparar tudo em madeira, revista de ouro por dentro e por fora, e Deus foi dizendo como deveria ser. Além da arca, Deus mandou fazer uma mesa chamada da mesa dos pães, e foi definindo o candelabro. Enfim, Deus foi dizendo para Moisés literalmente tudo aquilo que deveria ter nesse lugar chamado tabernáculo, externo, santo e santos dos santos. Então Deus ficou com Moisés esse tempo todo. Depois de Deus definir como seria o lugar, Deus disse: agora eu preciso falar com você, Moisés, e você vai escrevendo, porque a hora que chegar lá embaixo você vai passar as informações para o povo. Como deverá ser o culto? Como é o culto que eu recebo? Como é o culto em que eu sou adorado, Moisés? O centro do culto tem que ser eu, nada mais. Tudo que acontecer nessa reunião tem que se voltar para mim, tem que apontar para mim. A posição do sacerdote, como eles deveriam agir, que maneira deveriam oferecer o sacrifício. E Deus foi passando para Moisés todos os detalhes. E Moisés ficou lá em cima 40 dias e 40 noites. Só que chega um momento, irmãos, a Bíblia diz para nós, que o povo que estava lá embaixo no arraial, pensou que Moisés tinha abandonado e ido embora. E chegou para Arão, que era irmão de Moisés, e diz: esse homem nos abandonou, foi embora. Largou nós aqui. Voltou para onde? Talvez para o Egito. E a verdade é o seguinte: agora nós estamos aqui sem saber o que fazer. Não temos mais informação, e nem instrução, e nem orientação, e nem liderança. E a Bíblia diz que eles propuseram para Arão: vamos fazer algum objeto, algum Deus, para que a gente possa adorar. Quem sabe ele nos dá uma direção? E a Bíblia diz, irmãos, enquanto Moisés estava lá em cima, mandaram-se recolher o ouro do povo. Arão determinou que todo mundo entregasse anel, o que tivesse de ouro, derreteu tudo aquilo, e o próprio Arão diz: eu derreti, o que saiu foi um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar o bezerro, a cantar para esse bezerro de ouro, como se fosse o Deus deles. E Deus lá em cima falando para Moisés todas as coisas. E Moisés envolto na fumaça e na glória de Deus. De repente Deus acaba de dar as informações para Moisés, e diz a Bíblia que o Senhor disse para Moisés, aí já lá no capítulo 33 e versículo 15, desce, Moisés, porque esse teu povo já se corrompeu. Desce, porque o povo que estava lá no arraial já está adorando outro Deus. Então você precisa descer, diz a Bíblia. E aí Deus fala para Moisés algumas coisas. Deus fala: Moisés, quer saber? Esse povo não me adora mais, esse povo não quer saber nada de mim. 40 dias apenas. Foi só você sair de lá
Eles já prepararam outro Deus, estão adorando um outro Deus, já viraram as costas para mim. Vamos fazer o seguinte, eu posso acabar com esse povo, Moisés. Eu tirei eles do Egito, estou protegendo, estou guardando, estou dando tudo aquilo que eles precisam aqui e vou introduzi-los numa terra longe da escravidão, longe do sofrimento, mas eles não querem nada mais do que adorar outro Deus, então vamos acabar com eles. Eu acabo com eles e começo com você uma nova nação. Aí a Bíblia diz, irmãos, e esse é um dos momentos mais importantes, diz a Bíblia que nesse contexto, Moisés intercede pelo povo e diz, não, Senhor, não, o Senhor não pode fazer isso. Como é que nós vamos destruir esse povo? Como é que o Senhor vai destruir? O que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para acabar com eles aqui no deserto? Não, Deus, não faz isso não. Não faz isso com eles não, dá mais uma chance. Não mata esse povo não. E o Senhor diz, a Bíblia, Moisés fala com ele dessa forma. E aí no capítulo 33, irmãos, e no versículo 15, Deus fala então para Moisés, então tá bom, eu não vou matar não. Mas eu não vou com vocês mais não. Vamos fazer o seguinte, você vai seguir com eles e eu vou mandar um anjo com vocês. Todas as dificuldades, todos os problemas, tudo aquilo que vocês precisarem, o anjo vai estar lá. E o anjo vai fazer tudo aquilo que vocês não puderem fazer. Eu não vou mais, mande um anjo. Eu vou mandar um anjo e vocês se viram com ele daí para frente. E aí no versículo 15 do capítulo 33, irmãos, a Bíblia diz que Moisés olha para o Senhor e diz, Deus, eu não quero anjo não. Não quero não. Pode ser anjo, pode ser querubim, serafim. Senhor, pode ser um exército de anjos, eu não quero. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu quero o Senhor comigo. Eu não quero um anjo, por mais poderoso que ele seja. Eu quero a sua presença comigo. Eu quero continuar com o Senhor comigo. Eu não quero saber de anjo, eu quero o Senhor na minha vida. E a Bíblia diz que Moisés desceu. E quando ele desceu, irmãos, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo. E no finalzinho dessa jornada dele no monte, diz a Bíblia, que Deus entrega para ele as 2 tábuas da lei. Os 10 mandamentos, o decálogo, diz o texto, escrito pelo próprio dedo de Deus. Então Moisés desce com essas tábuas debaixo do braço. E quando ele chega lá embaixo, ele vê o povo tudo. Adorando, Betinho, esse bezerro de ouro, fazendo festa, cantando, dançando. Josué estava com ele e disse, meu Senhor, parece estar tendo um alarido de guerra lá no arraial. Josué não sabia o que estava acontecendo, porque Deus tinha falado só para Moisés. Moisés disse, não é alarido de guerra não, isso não é nem de vencido e nem de vencedor. Eles estão cantando, porque estão adorando um outro Deus. E quando Moisés chega e entra em contato com aquela realidade, com aquilo que estava acontecendo, diz a Bíblia que deu um ataque de fúria nele, ele quebra as tábuas, quebra os 10 mandamentos, joga tudo fora e diz para o povo assim, vocês pecaram muito contra o Senhor, vocês não podiam ter feito isso. Arão, chama Arão, o que você fez, Arão? Arão diz, eu não suportei a pressão, eles acharam que você não fosse voltar mais, você subiu no monte, ninguém viu mais você, a nuvem desceu, te encobriu, 40 dias, Moisés, 40 noites, não deu para aguentar a pressão, não. Eles queriam adorar alguma outra coisa, eles acharam que você e Deus tinham nos abandonado, e aí eu recolhi o ouro e mandei fazer esse bezerro aí. A Bíblia diz que Moisés pegou o bezerro, mandou derreter, jogou o líquido tudo fora na água, e fez eles beber a água, chamou os levitas e disse, se alguém da parte de Deus aqui, vem aqui. Os levitas se apresentaram e Moisés deu uma palavra muito dura para eles. Disse, todos aqueles que se rebelaram contra Deus não podem viver. Era uma outra época, irmãos, era uma outra realidade. E diz a Bíblia que os levitas, ouvindo o que Moisés disse, mataram mais de 3.000 homens naquele dia, no arraial dos hebreus, no arraial do povo de Israel. Foi nesse contexto, irmãos, que eu acabei de dizer, foi exatamente dessa forma que chega essa conversa de Deus com Moisés. Então, ou seja, tudo aquilo que Moisés tinha vivido e visto, agora ele estava mais uma vez diante do Senhor. Ele estava mais uma vez diante de Deus no monte. Porque a Bíblia diz que quando Deus queria chamar Moisés e falar com ele, Deus levava ele até o monte. E aí chega o momento do texto em que nós lemos, não é? Que o Senhor fala, Moisés, ok, eu farei também isto que disseste. Ou seja, o quê? Moisés disse para ele, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Aí versículo 17, Deus diz, ok, eu farei também isso que disseste, porque achaste graça diante de mim, ou diante dos meus olhos. Eu sei o teu nome, eu te chamo pelo nome. Você eu conheço, Moisés. Aí Moisés aproveita essa deixa e diz, Deus,
E aqui eu começo a mensagem. Deus, ele disse: Deus, eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Eu quero ver como o Senhor é. Eu quero ver o Senhor. E nesse texto que nós lemos tem duas coisas muito importantes, que eu destaco para os irmãos nesta noite, que o Senhor falou comigo nessa tarde. Deus fala para Moisés: eu quero ver a sua... Moisés diz: Deus, eu quero ver a sua glória. Eu rogo-te que me mostre a sua glória. Oh, irmãos, o que é exatamente a glória de Deus? O que exatamente Moisés estava pedindo para Deus? Quando ele diz: eu quero ver a tua glória. A glória de Deus, irmãos, não é uma manifestação física. Moisés não estava pedindo para Deus: eu quero, Senhor, uma manifestação física, ainda que muitos acham que a glória de Deus seja uma manifestação física. A glória de Deus não é, irmãos, um êxtase, um momento de êxtase, em que as pessoas dizem: estou vivendo debaixo da glória, a Shekinah de Deus desceu, então estou vivendo um momento de êxtase, um sentimento de êxtase que me toma, e a pessoa sai rodopiando, virando, girando, dando aviãozinho rasante, Karate Kid, aquelas coisas que a gente já viu um dia, mas graças a Deus a gente não vê mais. Glória a Deus, amém, irmãos? A gente não vê esses negócios de rodopiando mais, Karate Kid, rolando para lá e para cá. Não, a glória de Deus não é isso. As pessoas pensam: eu estou cheio, eu estou vendo a glória de Deus, e esse sobrenatural é que me move para lá e me move para cá, e sai marchando e volta marchando, porque a glória de Deus. Não, irmãos. Quando Moisés disse para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória, Moisés não estava querendo dizer para Deus: eu quero ver um tempo de êxtase, eu quero ver um sobrenatural, eu quero viver um... Não, não é isso. De uma forma bem simples, queridos, a glória de Deus é uma revelação da natureza e dos atributos de Deus. Quando a glória de Deus nos é revelada, na medida em que Ele permite que nós entremos com conhecimento, ou que nós entremos em contato com a natureza e o atributo de Deus, a glória de Deus nos mostra algumas coisas de Deus, não de nós, dele. Então, de uma forma simples, a glória de Deus é a revelação da natureza e dos atributos de Deus para nós. Moisés diz: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero te conhecer mais, eu quero saber mais quem é o Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor, mais por dentro, mais do seu coração, mais da sua vontade, mais de quem é o Senhor. Era isso que Moisés queria dizer. E Deus disse para ele: eu vou te permitir conhecer um pouco mais sobre mim, porque nós conhecemos Deus na exata medida em que Ele se permite revelar para nós. O que nós conhecemos de Deus são fagulhas da natureza e dos atributos de Deus. Por isso que uma das perguntas mais difíceis de responder, eu não sei se já perguntaram para vocês, irmão Edson, não sei se alguém já te perguntou: quem é Deus? Quem é Deus? Parece simples e parece fácil, mas uma das perguntas mais difíceis de responder é essa, porque a gente tende a dizer quem é Deus com base naquilo que nós sabemos e conhecemos, mas o que nós sabemos e conhecemos sobre Ele, irmãos, é um milésimo do milésimo do milésimo daquilo que Deus se permite revelar. E aí a gente tem respostas prontas, e aí a gente diz: Deus é aquele que criou todas as coisas, é verdade, mas Deus não se resume no Deus Criador. Aí a gente diz: Deus é aquele que me ama, é verdade, mas Deus não se resume no Deus do amor. Aí a gente diz: Deus é aquele que sustenta todas as coisas com a força do seu poder. E a gente fala: uau, o cara deu uma resposta boa teológica agora. É verdade, mas Deus não se resume em sustentar todas as coisas que nós vemos, porque existem muitas coisas que nós não vemos. Existe. Então a resposta nunca é fácil, porque o dia que a gente conseguir definir Deus, ou conceituar Deus, Deus não é Deus, ué. Como é que nós vamos definir a profundidade, a largura e a altura de Deus? Porque a nossa mente não alcança quem é Deus. Um dia Jesus perguntou
para os discípulos, e a resposta daquele discípulo só foi dada da forma correta, porque o Espírito Santo revelou para ele, Pedro. Jesus pergunta para os discípulos: ei, vocês estão andando por aí, o que estão dizendo sobre mim? Quem dizes? Quem diz os homens que eu sou? Aí uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e alguém disse: alguns dizem que tu és um dos profetas aí, grandão aí que nós tivemos no passado. E aí Jesus pergunta: tá bom, mas e vocês? Quem dizes que eu sou? Nós dormimos juntos, nós comemos juntos, nós já estamos andando juntos alguns meses aí, talvez poucos anos. Vocês devem me conhecer melhor do que essas pessoas. Quem eu sou para vocês? A Bíblia diz que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: também eu te digo, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, que a partir de agora tu não serás mais chamado Simão, mas serás Pedro. Porque sobre esta sua afirmação, ou seja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso você só me revelou, Pedro, porque o Espírito Santo te inspirou. Porque você não disse isso da sua cabeça. Jesus disse: não foi com carne e sangue que você me revelou. O Espírito Santo que te disse, que te soprou, que te inspirou. Inspiração significa o sopro de Deus. Estudamos isso no IBAD. Aqueles que são inspirados recebem um sopro do Espírito Santo. E Jesus disse: você foi inspirado por Deus. Porque por você mesmo você não teria condições de dizer que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Então, irmãos, Deus se revela naquilo que nós somos capazes de entender, na medida que a nossa mente limitada é capaz de compreender. Então deixa eu te dizer para você, existem tantas coisas trafegando numa esfera que nós não entendemos e não compreendemos. Existem tantas coisas acontecendo agora, numa esfera que nós não entendemos, que Deus está fazendo, que Deus está atuando, que Deus está agindo, e nós não entendemos, não compreendemos, não percebemos, não vemos, não sentimos, não ouvimos e não entendemos sobre isso. E aí a gente acha que nada está acontecendo, mas Deus continua agindo, Deus continua fazendo. Embora eu e você não compreenda, não perceba e não entenda, não quer dizer que Deus não esteja fazendo. Porque nós só compreendemos à medida que Deus se permite revelar para nós. Deus quis se revelar para Moisés. Moisés quis compreender mais de Deus. Ele disse: eu quero ver a tua glória. Eu não quero sair, Senhor, por aí divagando, voando. Eu não quero sair por aí em êxtase. Não, eu quero saber mais do Senhor. Eu quero que o Senhor me revele mais do Senhor. E Deus disse para ele: ok, Moisés, eu vou permitir isso para você. Eu vou permitir. Eu vou passar por você. E a hora que eu passar, eu vou te esconder na fenda. Mas a hora que eu estiver passando, eu te trago para a fenda desta penha. E a minha mão te cobre. E você vai me ver pelas costas. Porque a minha face ninguém pode ver. E assim a Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus. Mas eu quero falar sobre o efeito dele ter visto a glória de Deus. Porque quando Deus se permite revelar a sua glória, é porque, irmãos, Ele quer que nós o conheçamos melhor do que nós o conhecemos, mas para que isso tenha um efeito prático na nossa vida. Quando Deus permitiu que Moisés visse a revelação da glória de Deus, a primeira coisa que mudou na vida de Moisés foi a relação de Moisés com Deus. Quando Deus se permite que nós vemos a glória dele, e a Bíblia diz que a glória de Deus nos foi revelada em Cristo Jesus. Então, quando nós encontramos Jesus, quando nós conhecemos Jesus, nós entramos em contato com a glória de Deus, ou seja, com a natureza de Deus, com os atributos de Deus, através de Jesus. Jesus nos revela quem é o Pai, por isso que Jesus diz: ei, quem não conhece o Filho não conhece o Pai, mas quem conhece o Filho conhece o Pai, porque eu estou nele e ele em mim. Então Jesus veio para nos revelar essa glória de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus. A Bíblia diz que Ele se fez carne como nós, habitou entre nós, andou entre nós, nos revelando a natureza de Deus. E aí nós passamos a compreender
um pouquinho mais quem é Deus. Quando Moisés tomou contato com essa natureza, ou com essa glória de Deus, diz a Bíblia, no versículo 34, versículo 6 e versículo 8. E passando o Senhor por diante dele, clamou Moisés. Qual que é as duas primeiras palavras que ele clama? Senhor, Senhor. Ele está querendo dizer, quem manda é o Senhor, eu sou servo. Então ele diz, Senhor, Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida, eu sou servo. A primeira coisa que ele diz para o Senhor, quando ele toma contato com essa glória de Deus, quem é Deus? A relação dele com Deus começa a mudar. Ele diz, o Senhor é o Senhor, eu sou servo. Ele diz, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, e que guarda a sua misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade. Muda a relação dele com Deus. O Senhor é o Senhor. E Deus permitiu que ele percebesse, nesse momento em que ele vê a glória de Deus, que Deus é compassivo, que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso e que Deus é fiel. Características dos atributos de Deus, que só entende quem tem contato com essa glória. Só entende que Deus é compassivo, só entende que Deus é clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, quem tem contato, Betinho, com essa glória de Deus. Porque quando eu e você entendemos que Deus é longânimo, que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso e que Deus é fiel, eu durmo mais tranquilo à noite, eu não sei você. Quando eu entendo que Deus é longânimo, que Deus é compassivo, Ele é misericordioso e Ele é fiel, eu descanso nele. Jeremias diz em Lamentações, as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você não vai ser consumida? Sabe por que você não vai ser consumido? Porque o Senhor é misericordioso. E esse é um atributo de Deus imutável. Faz parte do atributo de Deus. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é não atribuir para você, é não dar para você e para mim a sentença, a pena que eu e você merecia. A Bíblia diz que nós pecamos e por pecarmos, vem sobre nós uma pena. A Bíblia diz o salário ou a pena do pecado é a morte. E sabe por que nós estamos aqui? Morte espiritual sem Deus, distante de Deus. E sabe por que nós estamos aqui falando dele, sentindo ele, vivendo com ele, nos entregando para ele, em comunhão com ele, percebendo ele, agindo com ele, mesmo sendo pecadores? Porque todos nós somos pecadores, queridos. Não é porque nós estamos numa igreja, não é porque nós professamos uma fé, não é porque nós pertencemos a uma comunidade como esta, que nós não somos pecadores. Nós somos um dos maiores, sabia? Um dos maiores. João diz, aquele que diz não ter pecado, mente. Mente. Mas por que nós podemos sentir ele? Por que nós não recebemos essa sentença? Por causa da misericórdia dele. A misericórdia do Senhor permite que eu e você não sejamos sentenciados a morrer espiritualmente. Nós deveríamos ser, mas aí a misericórdia entra e diz não. Jesus na cruz do Calvário é o exemplo prático da misericórdia de Deus. Ele diz, vocês deveriam ser condenados, mas eu morro no lugar de vocês. Vocês deveriam, mas não vão ser, porque eu morro por vocês. Isso é misericórdia, não é graça. A graça é receber o que nós não merecemos. A misericórdia é, nós não recebemos o que nós merecemos. A graça é, eu recebo o que eu não mereço. Então, além de não ser morto, vem a graça e diz, eu ainda vou te permitir
sentir a minha presença, viver comigo, ter paz no coração, ter uma vida em comunhão comigo. Eu vou te permitir sonhar, construir, realizar, viver, ter uma família abençoada. Eu vou te permitir receber a interação do Senhor na sua vida. Isso é graça. Se a misericórdia, eu não recebo o que eu mereço, a graça, eu recebo o que eu não mereço. Por isso que a misericórdia e a graça são dois atributos do Senhor. Moisés tem contato com esses atributos e com essa realidade e com a natureza de Deus. E ele muda a forma de se relacionar com Deus. Quando ele vê a glória de Deus, irmãos, muda o semblante. Isso quer dizer, muda o jeito em que as pessoas o viam. Muda o jeito de ser. Moisés entrou em contato com a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, no 34 e 29, que o rosto de Moisés, Vardião, resplandecia tanto que o seu semblante não era possível ser encarado pelas pessoas. Quando Moisés descia do monte, e ele tinha entrado em contato com a glória, com a natureza, com os atributos de Deus, a hora que ele descia e chegava lá embaixo, Gilda, as pessoas olhavam e fechavam e tampavam o rosto assim. E diziam, eu não posso olhar para o rosto dele. Eu não resisto, eu não aguento olhar para o rosto desse homem. Está brilhando demais, está resplandecendo muito. E ele tinha que cobrir o rosto, porque as pessoas não suportavam olhar para o rosto de Moisés, porque ele tinha entrado em contato com a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando nós entramos em contato com a glória de Deus, o nosso semblante, a nossa maneira de ser, a maneira como as pessoas nos veem, muda. Porque nós refletimos essa glória. Não tem jeito de entrar em contato, Enéas, com a glória de Deus e não refletir a glória de Deus para as pessoas. Não tem como, não tem jeito. Se eu não reflito a glória de Deus na minha vida, eu não entrei em contato com essa glória. A glória de Deus não está na minha vida. Se você não reflete aonde você anda e com as pessoas que você convivem, a glória de Deus, se eles olham para você e não percebem que tem alguma coisa diferente, é possível que você não tenha entrado em contato com essa glória. Porque é impossível nós entrarmos em contato com a natureza de Deus e continuar do jeito que nós somos, irmãos. O que a gente vem fazer aqui na igreja todo domingo? Adorar o Senhor na beleza da glória dele. Então nós entramos em contato com essa glória através da adoração, através da palavra, através da comunhão, através do corpo. E aqui nós estamos debaixo dessa glória. Aí a gente sai por aquelas portas e sai por aquele portão, e o mundo nos abraça, e as coisas começam a acontecer, e os problemas vêm sobre nós, e as lutas vêm sobre nós, e as dificuldades vêm sobre nós, nós somos afrontados, nós somos o tempo todo testado, questionado. A maneira como eu reajo a tudo isso, e a maneira como você reage a tudo isso, revela a glória de Deus em mim, em você, ou não, ou não. Então percebe, quando Moisés entrou em contato com a glória de Deus, as pessoas não podiam olhar, disse, não, é muita, brilha muito esse homem, porque a glória de Deus estava nele, e a glória de Deus está em mim, e a glória de Deus está em você, não da forma como se revelou para Moisés, ei, não, nós recebemos essa glória dentro de nós, nós temos hoje parte da natureza do Senhor em nós, parte da natureza de Deus veio para nós. Por quê? A terceira coisa, que quando nós entramos em contato com a glória de Deus acontece. A terceira coisa, muda o nosso relacionamento com Deus, muda o nosso semblante e muda o nosso relacionamento com as pessoas. Precisa mudar. Muda o nosso relacionamento com Ele, nós sabemos quem é Ele. Nós entramos em contato com os atributos de Deus que a gente não conhecia. Misericórdia, fidelidade, compaixão, longanimidade. Nós entramos em contato com esse mundo que nós não conhecíamos e nós nos deleitamos nele. E a gente vai seguir, sabendo que Ele está cuidando de nós. Muda o nosso semblante, ou seja, a maneira como as pessoas nos veem.
mas muda também a forma como nós nos relacionamos com a pessoa ou com as pessoas. Ei, tem um texto na Bíblia, livro de Números, capítulo 12, verso 3, falando de Moisés. Números 12, 3, diz assim: Moisés era o homem mais manso da terra. Deus dizendo: Moisés, o homem mais manso da terra. Nunca houve um homem tão manso quanto Moisés. Mansidão é característica de quem entra em contato com a glória de Deus. Esse manso não é pejorativo. Não é que Moisés era um cara folgado, sossegado, manso. Não. Era característica daqueles que entraram em contato com a glória de Deus. Ou seja, Moisés era um homem manso de coração. Mansidão. Mansidão. Porque quem entra em contato com a glória de Deus tem um jeito diferente de se relacionar com as pessoas. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser bateu, levou, não é? Veio e vai do mesmo jeito. Se vir, volta. Não. Quando nós entramos em contato com a glória de Deus, nós começamos a entender, Murilo, o que Jesus ensina. O que é o Evangelho, irmãos? Se não refletir a glória de Deus por onde nós passamos. Senão não é Evangelho. Por isso que Jesus ensina para eles e para os discípulos e para as pessoas. Um dia perguntaram: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7? Os discípulos perguntaram: 7 vezes, Senhor? Porque a lei dizia que era 7. Jesus diz: não. 70 vezes 7 por dia. Por dia. Isso quer dizer, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes for necessário eu perdoar, eu perdoo. Quantas vezes você deve perdoar? Todas as vezes que for necessário perdoar, perdoa. Ah, pastor. Mas é tudo? É tudo. Mas é tudo mesmo? Tudo. E é tão importante que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se nós não perdoamos, a gente não pode orar a oração do Pai Nosso. Porque senão nós deveríamos orar: perdoa as nossas dívidas, Senhor, embora eu não perdoo aqueles que me devem. Mas não foi essa oração que Jesus ensinou? Me perdoa, Senhor, porque eu perdoo também. Então, quando nós entramos em contato com essa glória de Deus, a nossa relação muda com as pessoas. Passa a ser manso. Não é qualquer coisa que tira do sério mais. O marido que era violento, as pessoas olham e falam: mas não é possível. A mulher fala: não acredito, esse homem tão doce. O cara era violento, tomou contato com a glória de Deus. A mulher era braba, batia no marido, tem umas que bate. Agora não bate mais. Fica um doce, faz até, como é que chama aquele negócio? Espera marido quando o cara chega. Não é? O cara era nervoso, o patrão era pá, 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 pá. O cara chega agora e muda. Tá rindo, né, Gisele? Você está fazendo pro Varjão. O cara chega agora e muda, tá calmo. Faz para você, espera marido. Entrou em contato com a glória de Deus. O empregado, o funcionário, enrolava o patrão, não trabalhava. Nó cego, mau exemplo. Chegava lá, enrolava o dia inteirinho com o mesmo papelzinho na mão, para lá e para cá. Entrou em contato com a glória de Deus. O cara trabalha agora, está um raio. Os colegas falaram: rapaz, está trabalhando muito, está comprometendo nós agora. Entrei em contato com a glória de Deus, querido. Eu tenho que ser assim, porque é assim que Deus me quer. Ô, queridos, não tem jeito a gente entrar em contato com a glória de Deus e continuar do mesmo jeito. Eu demorei a entender por que Moisés era manso, irmãos. Que aquele povo, aquele bando de gente nó cego, reclamando de tudo. Tudo. Saíram do Egito, era escravo, amassando barro, fazendo tijolo, irmão, de mar, empilhando, fazendo aquelas pirâmides, aqueles negócios lá, aquelas coisas, ralando, sem comer, sem salário, chicoteado. Deus tira, vai para o deserto. Deus fala:
está muito frio, eu vou botar uma coluna de fogo de noite para aquecer esse povo, está gelado demais. Coitadinho desse povo, calor demais no deserto, Deus manda um ar-condicionado de uma nuvem, e a Bíblia diz que aquilo refrigerava, e os caras falam, eu estou com vontade de comer carne, e Moisés, não tem carne, Deus manda as codornizes no dia seguinte, pão, Deus fala, manda o maná para esse povo, fresquinho, ó, fala para eles não guardar não, padaria do céu vai funcionar toda noite, vou mandar fresquinho de manhã, não precisa guardar não, porque se guardar vai apodrecer, vira bicho, eu vou mandar um maná fresco todo dia para você. Aí o povo, Moisés, saudade das panelas de cebola do Egito. Ô irmãos, que povo era esse? Sabia que eles diziam isso para Moisés? Deus nos tirou para ficar aqui, eu estou com saudade daquele panelão de cebola. Que gente que come cebola pura, irmãos, ô povo ruim. E Deus mandando as coisas. Então Moisés tinha toda a razão do mundo para dizer, quando Deus falou para ele, Moisés, lá em cima do monte, o povo adorando o bezerro, Deus falando com Moisés, Deus sabia e disse, Moisés desce, o povo já corrompeu. Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos destruir esse povo. Se você quiser, eu destruo esse povo tudo agora. Vamos começar do zero, eu e você, eu vou te fazer uma grande nação. Moisés disse, não, Senhor, não, faz isso não, preserva a vida desse povo. Eu sei que eles são os enrolados, eu sei que eles são os nossos cegos, mas Deus, o que eles vão dizer do Senhor? Moisés está preocupado com o Senhor e preocupado com o povo, irmãos. Eu demorei a entender por quê que a Bíblia chama de Moisés tão manso assim. Se fosse eu, já tinha abandonado esse povo tudo. Se fosse você, eu acho também. Porque ele viu a glória de Deus. Ele entrou em contato com a glória de Deus. Aí o cara que mente não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. O marido que traía a mulher não trai mais. A mulher que saía não faz mais. O filho que mentia para os pais não mente mais. O cara que comprava e não pagava no comércio e cortava a rua e dava volta, não faz isso mais. Corre lá e fala, eu comprei muito, parcela para mim, eu vou pagar e eu não faço isso mais. Porque assim entrou em contato com a glória de Deus. E disse que eram duas coisas importantes. A primeira é essa. É a glória de Deus revelada. O efeito sobre nós da revelação da glória de Deus. A segunda coisa importante que nós encontramos nesse texto, está no versículo 21, irmãos. Do texto que nós lemos, do 33 e 21. E disse o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Quero falar um pouquinho nesses minutos que nós temos, desse lugar junto a Deus. Deus disse para Moisés, quando Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus disse, Moisés, eu vou te colocar num lugar pertinho de mim. Tem um lugar junto a mim, que eu vou te colocar. Então se Deus disse isso para Moisés, existe um lugar junto a Deus, que eu quero estar, e eu creio que você quer estar também. Deus disse para Moisés, Moisés, tem um lugar aqui pertinho de mim, juntinho a mim, e eu vou te colocar. Onde é esse lugar? Onde é esse lugar que Deus falou para Moisés? Eu vou te colocar juntinho de mim, eis aqui um lugar junto a mim. Irmãos, esse lugar junto a Deus é o lugar onde nós estamos protegidos pelo Senhor. Deus disse, eu vou te proteger, porque minha glória vai passar, você não pode ver a minha face, mas tem um lugar junto a mim que é um lugar de proteção. Então existe um lugar junto a Deus, que eu estou, eu creio, e que você está, eu creio também, que é um lugar onde Deus está te protegendo de tudo e de todos. Existe um lugar onde Deus te coloca que nada te toca. Porque Deus está te protegendo. Só quem Deus permite, como Deus permite e quando Deus permite que te tocam. Senão não toca. Deus diz, tem um lugar junto a mim, onde eu sou proteção. Há um texto na Bíblia em Gênesis 15, que quando Deus se apresenta e vai conversar com Abraão, Deus diz para Abraão, ei Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo, irmãos, é aquilo que protege. Então Deus se apresenta a Abraão e diz, eu sou o teu escudo. O que vier contra você, tem que passar sobre mim primeiro. Pensa. Deus dizer para mim e para você nessa noite, eu sou o teu escudo. Eu estou te colocando num lugar, que é um lugar em mim, um lugar escondido em mim, que eu te protejo. Tudo que vier sobre você, vai bater primeiro em mim. Em mim, diz o Senhor. Esse é o lugar que ele disse para Moisés.
Tem um lugar junto a mim, Moisés, onde eu coloco aqueles que me amam. Tem um lugar junto a mim, que nada te toca, nada te alcança. Tem um lugar junto a Deus, onde nós somos protegidos. Mas tem um lugar junto a Deus, onde nós somos guardados. 1 Pedro, há um texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, salvo engano, que ele diz, um lugar onde nós somos guardados em Deus, pela fé. Existe um lugar onde Deus nos guarda, onde Deus nos fecha nele, e a gente acha que as coisas estão acontecendo, é porque Deus não está vendo, é porque Deus não está se apercebendo, é porque Deus se afastou de nós, ou porque Deus, sei lá, deixou a gente à deriva sozinho. Deixa eu te dizer nessa noite, não, seja o que estiver acontecendo na tua vida, você está no lugar guardado por Deus. O que está acontecendo porque Deus está permitindo que aconteça. Então descansa nele. Nada e nem ninguém te toca além daquilo que Deus permite. Quando Deus começa aquela conversa famosa entre Deus e o acusador sobre Jó, Deus diz para o acusador, toca nele então. Toca na saúde dele, eu te permito. A palavra de Deus é, eu te permito. Porque se Deus não permitir, nada te toca. Ouvi um dia o pastor Ricardo, um pastor de São Paulo, ministrar uma palavra, me ocorreu aqui agora, faz alguns anos. E ele disse, na ministração dele, eu estava lá no Eric, que é meu amigo, quando ele ministrou isso, ele disse na ministração dele, eu nunca esqueci, ele disse, irmãos, os irmãos já pensaram, já se aperceberam, que o inimigo, o diabo, o opositor das nossas almas, ele não consegue fazer uma reunião particular para poder falar de nós, para poder intentar contra nós, para poder arquitetar um plano, para poder nos alcançar, nos tirar, ou fazer alguma coisa contra nós. Não existe um lugar onde ele possa se reunir com os anjos dele, para tramar alguma coisa contra eu e contra você, que Deus não esteja sabendo. Então ele se reúne e começa a dizer, eu vou alcançar o Silas, nós vamos fazer isso na vida do Silas. Deus fala, eu estou ouvindo, o Silas você não toca, porque ele está guardado em mim. É assim que Deus faz. Não existe um lugar onde o inferno possa arquitetar algo contra eu ou contra você, que Deus não esteja presente nem esteja sabendo. Ele pode até tentar, pode até intentar, como diz a Bíblia, mas Deus está dizendo, nele não, ele está guardado em mim. Existe um lugar em mim, onde eu guardo o meu servo, onde eu guardo o meu filho, onde eu guardo a minha filha. Tem medo do quê? Ah, pastor, eu tenho medo da minha vizinha, fiquei sabendo que está fazendo uns trabalhos lá. Que? Medo disso? Ei, Deus te guardou num lugar seguro, onde nada te alcança e nem te toca. O lugar que Deus nos colocou nele, eu preciso terminar. O lugar que Deus nos colocou nele, ou junto a ele, além de ser um lugar que nos protege, que nos guarda, é um lugar aonde nós somos cuidados pelo Senhor. Ei, onde nós somos cuidados pelo Senhor. Eu falei de proteção e falei de ser guardado até agora. Mas existe uma outra coisa que Deus nos faz quando nós estamos guardados nele. Ele cuida de nós. Deus cuida. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Quando passa e vira história, como diz Murilo, depois que passa e a gente entende, vira história, a gente começa a perceber como que a gente foi cuidado pelo Senhor. Ei, eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E está acontecendo atualmente, inclusive, comigo. Quando a gente passa por algumas questões da vida difíceis, problemas, lutas, dor, tristeza, angústia. Quem que nunca passou por isso aqui? Ora por mim. Se você nunca passou, ore por mim. Me põe lá nas suas orações. Mas eu sei que todo mundo passou. E a gente passa. Porque isso chama como? Vida. É isso aí. Isso chama vida. Mas depois que passa, a gente percebe, meu Deus, como que Deus cuidou de mim, e eu não percebia. Eu achava que Deus estava longe, mas Deus foi cuidando. Às vezes foi 1 ano, foram 2 anos,
3 anos. E a gente olha para trás e diz, como Deus cuidou de mim. Há um salmo, Salmo 40 de Davi. O rei Davi diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés da lama e fundou e firmou os meus pés numa rocha. O salmista vai dizendo, o Senhor cuidou de mim. No Salmo 40, chega no versículo 17, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Nesse lugar nele, aonde nós estamos nele, é o lugar onde Ele nos protege, é o lugar onde Ele nos guarda, e é um lugar onde Ele cuida de nós. Fique em pé, vou terminar esse culto nesta noite. Esse lugar onde nós estamos nele, além de Ele nos proteger, além dEle nos guardar, e além dEle cuidar de nós, Gabi. Esse lugar onde nós estamos nele, é um lugar onde Ele nos ama, onde nós somos amados. Hoje é um dia muito especial pelo Dia das Mães, por ser o Dia das Mães. E nós celebramos e nós agradecemos a Deus pela vida dessas mães, dessas mulheres de Deus, que Deus colocou nas nossas vidas. Eu acredito, que não existe aqui, nesse mundo onde nós vivemos, um amor mais forte, mais poderoso, mais evidente, mais transparente, mais doador, mais claro, mais verdadeiro do que um amor de mãe. Não acredito que exista. Aqui onde, nesse mundo onde nós vivemos, não existe. Existe, irmãos, um amor mais puro, mais genuíno, mais verdadeiro do que um amor de mãe. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos trouxe a vida, esse amor que nos lega, esse amor que nos ensina, esse amor doador, não existe. E hoje é o Dia das Mães. As mães simbolizam esse amor. Tem um texto na Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Deus diz assim, seria possível uma mãe esquecer-se do seu filho que mama, do seu filho que ainda está sendo gerado? Deus disse, pode isso? Seria possível uma mãe abandonar, esquecer o seu filho que mama no seu peito, que está colada no peito dela, amamentando? Tem como uma mãe esquecer-se desse filho? Ou daquele filho que ela ainda está gerando dentro dela em formação? Pode, diz Deus, uma mãe esquecer-se? Aí ele segue, ainda que ela se esqueça, eu todavia jamais, nunca me esquecerei de vocês. Nunca. Esse lugar aonde Deus nos leva, esse lugar onde Deus falou para Moisés no texto, eis aqui um lugar junto a mim, é um lugar onde nós desfrutamos desse amor dele, é um lugar onde nós nos sentimos amados, protegidos, guardados, é verdade, mas também muito amados. Deus diz para Moisés, tem um lugar que eu quero te colocar. Aleluia. E Deus disse para mim, ei Robson, tem um lugar que eu quero te colocar, é junto a mim. Eu vou te colocar nesse lugar, ninguém vai te tocar, ninguém vai te encostar, nada vai acontecer com você que eu não permita, que não passe por mim primeiro. A última palavra na sua vida é dele, é do Senhor. Tudo que diz respeito à sua vida passa por ele. Tem um lugar que ele quer te colocar, que ele já te colocou, e que ele quer que você permaneça junto a ele,
para que você possa desfrutar, viver e sentir tudo isso que o Senhor Deus tem para você. Provisão, proteção, guarda, cuidado e esse amor. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Aleluia. Sim, quero sentir suas afeições.